Sobre uma fuga do centro de detenção de Caraguatatuba. Olha, realmente assim, a gente vê as pessoas cada vez mais se reinventando e eu quero que o Mano traga o contexto dessa informação pra gente. Pois é, David, estamos falando de Mike Anthony Venâncio França. Ele escapou em 2 minutos e ainda teve tempo de trocar de roupa. É surreal. A gente está falando de um centro de detenção que foi projetado para ter 821 detentos e abriga 1.395. Acabou que a fuga dele foi super rápida. A nota oficial da Secretaria de Segurança Pública é de que a Polícia Penal do Estado de São Paulo instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da fuga. Disse que o detento ele trabalhava dentro da penitenciária na parte de preparo das refeições, aproveitou esse instante para fugir no momento em que não estava sendo devidamente acompanhado por funcionários e o chefe de departamento da penitenciária foi exonerado do cargo. Inclusive o diretor de disciplina também tive a informação que ele também perdeu o cargo, né? Então, 2 pessoas afastadas depois dessa fuga de um detento que, de acordo com o que eu pude apurar, ele estava preso por homicídio. Então, não é qualquer crime. E o detalhe que chama a atenção para quem nos acompanha por imagens, né, é que existe ali a portinhola. Essa portinhola é para passagem de alimentos, porque fica no setor que dá acesso à rua. E aí ele aproveitou aquela portinhola e fugiu por esse buraco e agora está sendo procurado uma pessoa que é realmente um criminoso, que se trata de homicídio. Então a gente vê dia após dia essas fugas acontecendo, mas muito também por conta dessa superlotação nas unidades prisionais. O pessoal que está ouvindo da rádio acho que não consegue ver, mas... O pessoal está de intervalo na rádio. Por mas isso a gente está olhando aqui a imagem, ao que parece, supostamente era para aquele cadeado estar fechado, né? Então eu acho que realmente foi um erro interno. Um cadeadinho aberto ali, uma certa facilidade. Um erro interno. Um erro interno. Um erro que precisa ser bem apurado. A roupa dele também, né? Se houver este erro interno, é bom a gente também lembrar que tem a questão lá no Código Penal de responsabilização. Porque quando promove ou facilita a fuga de pessoa presa, ainda que com inobservância, com dever de cuidado, o Código Penal vai punir também. Claro que aqui nós não estamos dizendo que houve essa inobservância, até porque está sendo apurado tanto a questão da falta, isso é falta grave, né? Então atrapalha um pouco ali na progressão de regime, no cumprimento de pena. O que chama atenção é que pessoas que ficam dentro dos estabelecimentos prisionais responsáveis por alimentos são pessoas que têm a confiança não só dos presos, assim, né? Mas também do próprio Estado. Então a gente observa que, se você pegar estatisticamente, presos que fogem, eles não têm essa questão de comandar, porque pegar na cozinha é meio que um comando dentro da unidade prisional. Isso chama atenção, né, estatisticamente, para a gente falar para nossa audiência. Ele vai ter a apuração da falta grave e também vai se apurar, vocês já disseram aqui que o responsável foi exonerado, mas isso não, né, desonera também o fato dele poder ser responsabilizado criminalmente se ficar aquele jeitinho do cadeado, apurado a responsabilização do diretor do presídio ou quem ajudou. O que eu acho mais inacreditável é que a gente está falando de um presídio que não cumpre sua função básica, que é manter o preso preso. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Primeira de todas as funções do presídio é manter o preso preso, mas, além disso, a gente, como pagador de impostos, é que vai arcar com o custo de tentar recapturar esse preso. Então é uma situação que a gente paga duplamente, paga pelo serviço ineficiente que não consegue mantê-lo preso e paga pela necessidade de recapturá-lo. Isso precisa mudar. Não, sem dúvida alguma, né? E para que o Estado possa também agir, precisa de infraestrutura necessária para os policiais penais, porque essa é a principal reclamação de déficit de profissionais também nessas unidades que atuam aqui no estado de São Paulo. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. A gente está trazendo informação sobre a fuga de um detento que escapou pela portinhola de passagem de alimentos ali no CDP de Caraguatatuba, na penitenciária de Caraguatatuba, né? E aí a gente agora está em busca de informações junto à Secretaria de Segurança Pública, porque a SAP disse que vai apurar as circunstâncias, já afastou 2 responsáveis ali pela unidade, mas a gente... Se a gente mudar de modelo, se a gente privatizar os presídios e fizer contratos bem feitos, uma situação como essa
gera punição ao presídio. Então, no lugar disso gerar um custo extra, isso deveria fazer com que o presídio arcasse com o custo de recapturar esse preso. Porque a gente está falando de uma ineficiência brutal. Porque manter o preso é a mais básica das atribuições. Como é que a gente pode falar das outras, de conseguir fazer a ressocialização, de diminuir a reincidência, se nem manter preso a gente consegue? O Mano sempre traz essa questão da terceirização, como se fosse o caminho viável. A Isadora, pelo jeito, contraria, mas eu quero trazer outra informação aqui, porque, de fato, acho que a maioria não concorda com você, principalmente eu, quando você estava nessa bancada aqui, às vezes eu tenho vontade de voltar para esse lugarzinho aqui para poder comentar. Mas olha só, a criminalidade realmente está se reinventando cada vez mais. Câmeras de segurança registraram um roubo em massa, onde 8 criminosos entraram numa loja em Campinas, no interior de São Paulo, encapuzados, mascarados, levaram todas as motos que conseguiram. A Polícia Militar foi acionada e as motos, algumas delas, tinham GPS. E aí conseguiram localizar alguns desses bandidos. Entre eles, 2 maiores de idade e 3 menores também foram apreendidos. Inclusive, durante a fuga, um deles acabou caindo da moto e está em estado gravíssimo no hospital. Mas uma ação assim que chama bastante atenção pelo fato de várias pessoas adentrando nessa loja e levando as motos que podiam ali. David, infelizmente esse é um momento que a gente vê final de ano, temos 2 perspectivas aí sobre o crime, né? Tanto a parte de os próprios criminosos estarem se organizando para curtir o final de ano também. Infelizmente essa é uma realidade. Isso aqui em São Paulo a gente já vê algumas pessoas comentando, né? Que esse é um período que tem um aumento de assalto, tem um aumento de crimes desse tipo, de furtos de carro, de furtos de moto. Então o período de dezembro, o período de janeiro, ele é um período de aumento da criminalidade no Brasil, além da questão da saidinha, né, que a gente tem também aí, que está em discussão, que está em pauta, mas a gente tem um período bem problemático da violência urbana aqui. A gente estava discutindo essa semana, inclusive, essas pautas, mas aqui, propriamente na região de São Paulo, inclusive por conta do apagão, ontem lá no bairro o pessoal estava falando, por conta do apagão estava um breu e eles furtaram 2 mercados. O pessoal entrava, furtava e saía por conta do apagão, por conta da falta da organização, inclusive da própria instituição de cuidar da cidade como um todo. Então a gente vê o cara fugindo ali em Caraguá, agora um assalto em Campinas, e o Estado ele não consegue dar conta dessa criminalidade, dessa onda de violência que vem no final do ano. E é muito preocupante, porque eu vejo até a nossa geração, assim, né, mais nova, nesse momento, que curte, que viaja, que não é viagem com família, é viagem pra curtir com os amigos, pra beber. Mas muitos criminosos também são liberados, né? Saidinha tá aí, todo mundo curtindo, né? Todo mundo curtindo. Não, mas aí a gente deixa de viajar, a gente deixa de consumir, a gente deixa de ir pra certos espaços por conta do medo. Do Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? As pessoas não vão pro Rio de Janeiro no final de ano, é um dos destinos que supostamente era pra ser um dos destinos mais turísticos aí do Brasil, mas que tem essa criminalidade envolvida nesses períodos aí de festa, um período, inclusive, natalino, um período cristão. Então, é uma época muito complicada na onda de violência. A gente vê um Estado totalmente despreparado para lidar com essa função que deveria ser novas contratações, mais policiamento nas ruas, diferentes perspectivas, inclusive, sobre a saidinha que a gente está discutindo. E acho que a doutora até pode me complementar aqui sobre a questão da saidinha, como que tá, né? Também, né, doutora? O que acontece na saída temporária? Eles mudaram para os presos a partir de... E o que isso quer dizer? A lei não pode retroagir, desfavor do réu. Isso está na Constituição, artigo 5º, lá no inciso 40, né? O que fala esse artigo para que a nossa audiência fique especialista na questão da Constituição, direitos e garantias que lidam ali com a segurança, inclusive daqueles que são apenados, né? Aqui, brincadeiras à parte, que a questão é bem séria mesmo. A partir do momento em que se muda a retirada, ou traz uma retirada da saída temporária, lá no artigo 122 da LEP, da Lei de Execução Penal, ela não atinge presos quando eles cometeram o crime. Então, por isso que a gente tem um efeito ex nunc, ou seja, dali para frente. Então, por isso que alguns presos continuam tendo a possibilidade de saída temporária. Isso vai permanecer até que se zere ou se modifique, diante de algumas pautas específicas, o direito daqueles que cometeram um crime. Porque a lei penal ela deve ser aplicada em regra no momento em que a pessoa, o meliante, pratica o fato criminoso e não quando ele vai cumprir, eventualmente, essa pena. E quando tem uma lei que melhora, aí sim ela vai retroagir, atingir condenados que fizeram, né, crimes
crimes que não estavam em vigência aquela lei que favorece. Por isso, Isa, que muitas pessoas, né, que são ali meliantes estão às ruas porque tiveram o direito à saída